agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com os irmãos. Quem estava atento ao culto percebeu que foi falado de coragem, foi falado para ser forte, continuar, foi falado também que Deus já está presente e eu não vou muito longe. Já foi falado também sobre preparação, e aí você pode estar se perguntando por que preparação, por que ser forte, é porque Deus está chamando a gente, amém? Isaías capítulo 6, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus vai nos falar o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta assim a ele: Deus está perguntando a você. Pouca voz para muita gente na casa. Deus está perguntando a você: quem Ele vai enviar? Aí você responde para o seu irmão: eu irei. Senhor meu Deus e querido Pai, quero te agradecer, Senhor, por estar aqui na tua casa mais esta noite. Senhor, eu quero te agradecer por ter trazido todos os teus filhos em paz aqui, Senhor, para adorar e cultuar o teu santo e poderoso nome. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa falar, Senhor, através desta palavra, Senhor, e que o Senhor possa fazer maravilhas em nosso meio. Desde já oramos a Ti. Amém. Irmãos, antes, não adianta eu falar por que Deus chamou a Isaías, sem antes falar o contexto que Israel estava tomada. Quando a gente vai para o começo do livro de Isaías, a gente vê que o povo de Israel é um povo que está em volta do pecado. Se a gente for para o capítulo 1, do versículo 4 ao 8, a palavra de Deus vai falar assim para nós: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Porque continuaram sendo castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, diante de vocês devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. O interessante, quando a gente pega do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, que é só Deus mostrando o quão Israel está machucada, o quanto Israel está pecadora, o quão Israel está depravada perante ao Senhor Deus. E não é à toa. Se a gente voltar antes, a gente vai ver que desde que o homem caiu, o homem é levado ao pecado, porque o homem nasce com essa natureza. Se a gente for para o tempo de Juízes, a gente vê um povo que eu poderia comparar o povo de Israel a um povo ioiô. Enquanto Deus estava usando um juiz ali para seguir com Israel, o povo estava ali firme na palavra de Deus. Mas quando esse juiz morria, ou quando aquela pessoa que Deus escolhia morria, o povo de Israel voltava a pecar, exatamente igual ao ioiô.
Se Deus está ali usando o homem, está aqui perto na mão de Deus. Se esse homem de Deus se afasta, o povo está lá longe, lá embaixo, longe de Deus. Um povo ioiô, vai e volta, vai e volta. E foi sempre assim. O povo de Israel sempre seguia, um tempo seguindo a Deus, outro tempo se corrompendo, um tempo seguindo a Deus e um tempo se corrompendo. Os versículos 11 até o 15 do capítulo 1 de Isaías, Deus, ele demonstra que ele já está farto do tanto de coisas que Israel fez, mas principalmente dos sacrifícios que Israel oferecia a Deus. Porque não adianta Israel oferecer sacrifício a Deus e continuar pecando. Não adianta a gente oferecer qualquer tipo de sacrifício a Deus e continuar pecando. Não adianta a gente ler a Bíblia e depois pecar. Não adianta a gente orar e depois pecar. Não adianta a gente jejuar e depois pecar. Todo tipo de sacrifício oferecido a Deus, se vier logo depois ser feito um pecado, vai ser um sacrifício vão. E a palavra de Deus fala: para que me oferece tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Deus aqui estava querendo falar que todo o sacrifício que Israel fazia era vão. Porque não adianta você sacrificar a Deus e continuar em pecado. Deus quer um povo santo, Deus quer um povo separado, Deus quer um povo fixado em sua palavra. Deus quer um povo que seja santificado a Ele. Não um povo que venha a se dizer santo e depois de uma oração vai e peque de novo. Deus não quer um povo ioiô. Dos versículos 16 a 18, Deus fala da vontade dele. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. E aqui tem uma palavra extremamente importante. Eu diria uma frase, que é no versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer. Não adianta Deus querer fazer a vontade dele na vida de vocês, se vocês não estiverem dispostos a obedecer o que Deus tem para a vida de vocês, o que Deus manda vocês fazerem. Deus, ele não vai obrigar você a fazer alguma coisa, muito pelo contrário, ele vai dar a vocês o que ele necessita que vocês façam, mas o passo que precisa ser dado também deve vir de vocês. O caminho da fé é uma via de mão dupla. Eu costumo falar, da mesma forma que vai, ela volta. Deus, ele está indo e você tem que vir ao encontro com Deus. Não é uma via de mão única em que a gente só deve esperar Deus agir para que as coisas sejam feitas. Não, Deus nunca vai dar algo de mão beijada para o povo dele. Se você pede paciência a Deus, provavelmente Deus vai te dar uma oportunidade de ser paciente. Ele não vai colocar paciência na sua cabeça para você ser paciente. Não, ele vai lhe dar uma oportunidade para que você seja paciente. Se você pede um emprego a Deus e fica sentado no seu sofá esperando que o emprego caia no seu colo, nunca vai acontecer. Você precisa orar a Deus e se levantar e ir atrás que isso aconteça. E é assim com tudo, não só com a vida material lá fora, mas com a vida espiritual também. Quando a gente ora a Deus pedindo para que a gente seja mais usado a Ele, Ele vai dar essa oportunidade. Ele vai incomodar, o Espírito Santo incomoda a gente. Muitas vezes a gente não vai ouvir Deus falando diretamente o que Ele quer que a gente faça. Muitas vezes a gente vai olhar para aquela pessoa e a gente vai sentir um incômodo. E aí nesse incômodo o Espírito Santo quer trabalhar. Nesse incômodo que a gente sente, o Espírito Santo quer que você vá atrás para saber o que é. Muitas vezes Deus nos incomoda para que a gente faça algo, mas a gente tem medo e a gente fica parado. Muitas vezes Deus quer nos usar, mas a gente fica ali, retido, e não dá um passo de fé. Às vezes Deus não vai revelar tudo de uma só vez.
Às vezes Deus vai incomodar você e você vai. Aí quando você chega lá, Deus mostra o resto. E aí por que eu trouxe esse panorama inicial de como estava o povo de Israel? Um povo que estava pecador, um povo que estava fazendo sacrifícios vãos, um povo que sabia qual era a vontade de Deus, mas não fazia. Por que eu falei de tudo isso antes? De introduzir o que a gente leu no capítulo 6 de Isaías. Porque é exatamente o que a gente vive hoje em dia. Não só aqui fora, não só aqui dentro, mas também como lá fora. E principalmente lá fora. A iniquidade tem ganhado o mundo de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Pecados cada vez sendo mais normalizados, o povo cada vez mais se corrompendo. E aí onde que fica o povo de Deus? Aqui. Onde fica nós, servos do Senhor, que deveríamos estar combatendo o mal lá fora, mas não estamos. Paulo ele é bem enfático quando ele fala que é uma guerra, e realmente é uma guerra espiritual. Só que não é uma guerra contra a carne. A gente não vai chegar batendo no povo que está lá fora, mas é uma guerra espiritual. E uma guerra espiritual não é só feita no joelho, no chão do nosso quarto. Também é feita lá. Mas como eu falei, Deus nunca vai dar algo de mão beijada para a gente. A gente tem que também ir atrás. Se a gente ora para que Deus salve almas, como é que Deus vai salvar as almas se não tem quem vá lá e pregue para essas almas? Se a gente ora pedindo para que Deus diminua o pecado que está no mundo, como que Ele vai diminuir o pecado que está no mundo se não tem quem vá lá fora e pregue? Se não tem quem vai lá fora e exorte a nação que está em pecado? A palavra de Deus vai nos falar que a fé vem pelo ouvir. Mas como vão ouvir se não tem quem pregue? Para que o povo lá fora possa se arrepender dos seus pecados, para que o povo lá fora possa se arrepender de tudo que eles fazem, tem que ter alguém lá fora falando que o que eles estão fazendo é errado. E aí é onde entra o capítulo 6 de Isaías. Aleluia. Isaías reconheceu que ele estava no meio de um povo que não merecia ser salvo. Como ele mesmo fala: habito no meio de um povo impuro de lábios. É isso que a gente tem que começar a perceber, que o povo que está ao nosso redor lá fora é um povo impuro. Porque da mesma forma que Jesus falou, Ele não veio para salvar os sãos, Ele veio para salvar os doentes. E em nossa volta lá fora estamos arrodeados de doentes. Quando a gente vai lá para a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 4, versículo 4, Paulo vai falar: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando Paulo estava escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele fala: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também veio a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Todo mundo que está lá fora é pecador. E aí a gente tem visto cada vez mais aquilo que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, aumentando as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo que a gente vê lá fora, Paulo já estava avisando há muito tempo. Tudo que vem acontecendo lá fora, Paulo já estava alertando e abrindo os olhos dos irmãos que estavam na igreja. E da mesma forma a gente precisa fazer atualmente. Se a gente não mostrar às pessoas que imoralidade sexual é pecado, elas nunca vão deixar de ser imorais. Se a gente não mostrar às pessoas que idolatria é um pecado, vai ter gente adorando aí o tanto que é coisa que tem mundo afora, e nunca vão deixar de adorar, porque precisa ir alguém lá fora abrir os olhos desse povo. Por quê? Porque a gente não pode deixar que aconteça o que se segue nos capítulos 9 ao 13 do capítulo 6 de Isaías. Quando a gente vai para a palavra, o mais interessante é que Isaías, ele não espera Deus falar porque ele chamou ele. Eu imagino Isaías afoito, sendo chamado por Deus, e sem esperar que Deus mostre a ele para que ele está sendo chamado. Ele diz: opa, eu estou aqui. É como se Deus estivesse dizendo assim: e agora? Quem eu chamo? E Isaías lá no fundo da sala com o braço levantado assim, balançando: eu estou aqui, ó, me escolhe. E aí depois que Isaías fala que vai, é que Deus fala para que ele está sendo chamado. Versículo 9: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis,
Vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Deus aqui, ele chamou Isaías não para salvar Israel, mas para fazer com que Israel fosse mais pecador ainda. Fazer com que Israel se fechasse para a palavra de Deus. Por quê? Da mesma forma que Cristo falou, vou falar aqui hoje. Deus, ele tem um cálice da ira de Deus, que ele vai se enchendo cada vez mais. Quanto mais pecador está o mundo lá fora, mais esse cálice vai enchendo. E se esse cálice encher até o final, o perdão já era, como Deus fez aqui com Isaías. A gente ainda está em tempo de correr atrás dessas almas que estão sendo perdidas lá fora. A gente ainda está em tempo de se levantar e trazer almas para Cristo, porque Cristo está perto de voltar. Quando Cristo voltar e arrebatar a igreja, irmãos, esse cálice que está quase cheio vai ser derramado sobre as nações que ficarem. E aí eu pergunto a vocês, Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Que amor ao próximo é esse? Que vocês sabem que Jesus vai voltar, que vocês sabem que a igreja vai ser arrebatada, que vocês sabem que a ira de Deus vai descer sobre as nações. Como vocês podem dizer que amam o próximo, se vocês não exortam o próximo que eles estão correndo perigo, que eles estão perdendo a oportunidade de serem salvos para passarem um castigo eterno? Tem gente que não acredita que o castigo é eterno, mas eu paro e reflito um pouco. Por que o castigo não vai ser eterno? Se da mesma forma, aqueles que crerem serão salvos, vão viver eternamente, porque os que pecaram contra Deus não vão ser castigados eternamente. É uma balança injusta se não for assim. Então aqueles que ficarem aqui na terra, quando Deus levar a igreja, vão sofrer aqui, e depois vão sofrer lá, quando o julgamento acontecer. As situações, elas são as mesmas, só que o objetivo agora é um pouco diferente. Por quê? Como já foi mostrado, Isaías foi levantado por Deus para trazer o jugo sobre Israel, Judá e Jerusalém, 2 povos que eram irmãos, mas viviam brigando. Isaías foi levantado para fazer o povo se corromper mais, porque a ira de Deus já tinha terminado, já tinha se acabado. Mas a gente não. A gente é chamado para salvar as nações. Nós somos chamados para fazer a diferença, para trazer as pessoas que estão lá fora aqui para dentro. Não porque estar dentro da igreja é bom, mas porque estar na presença de Deus é bom. Quando a gente vai lá para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo vai falar o seguinte: esta afirmação, ela é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Pregar ao mundo que está lá fora é nossa obrigação. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, Jesus ele vai falar o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí, terminando essa parte, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4, Paulo vai falar: pregue a palavra, esteja preparado tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo conselho nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. O objetivo da gente não é reinventar a roda já está ali formada, a gente só tem que pegar a roda e mostrar. Às vezes é difícil, a gente pensa que quando Cristo ele fala para a gente ir ao mundo e pregar o Evangelho, ele está falando para missionários que vão para a Índia, para, África e etc. Mas eu vivo no mundo. E eu acho que vocês também vivem no mundo. Acho que o colégio que vocês estudam também é o mundo. A faculdade que vocês estudam também é o mundo. O trabalho que vocês vão também está dentro do mundo. Quando Cristo fala mundo, ele não fala outras nações, ele fala o mundo. Independente de onde esteja. Então o seu colégio também é lugar de pregar a palavra, a sua faculdade também é lugar de pregar a palavra, o seu trabalho também é lugar de pregar a palavra. É para isso que Deus nos chama, é para isso que Deus tem nos levantado agora. Porque se a gente diz que ama a Deus, como é que a gente não fala desse Deus? Quando a gente gosta de uma banda que a gente escuta, a gente chega no nosso amigo e fala: ei, escuta essa música aqui, ó, dessa banda, essa música é sensacional, eu amo essa música.
Se a gente gosta de um time, a gente chega no nosso amigo: ei, tu viste meu time ontem? Meu time jogou, ó, ganhou de 6-0. Se a gente gosta de um jogo, a gente chega: ei, tu já viste aquele jogo ali que lançou, aquele jogo sensacional que um bocado de gente está jogando? Por que a gente não faz a mesma coisa com Deus? Se a gente diz amar a Ele, por que a gente não chega para o nosso amigo: ei, o Deus que eu sigo, velho, tu precisa saber o que Ele fez para salvar o mundo. O Deus que eu adoro, tu acredita que Ele morreu para nos salvar? Cadê aquela empolgação que a gente tem de falar qualquer coisa lá fora? Vou falar das meninas, depois eu falo dos rapazes também. A gente não, vocês fazem a unha, fazem o cabelo, fica bem bonito. Aí você chega: ei, olha o meu cabelo como ficou bonito. Toda empolgada para outra amiga. Fala da mesma empolgação quando vai falar de Deus. Os rapazes, eu acho que todo mundo aqui gosta de carro. Eu amo carro. Ou então moto. Quando a gente vê aquele som bem potente passando, a gente já fica esperto e chega no amigo: ei, eu vi uma Ferrari hoje, eu vi uma Suzuki hoje. Fala com a mesma empolgação de Deus, porque Deus, Ele é nossa prioridade. Ele tem que ser a nossa prioridade. O amor por Deus, ele tem que ser maior que o amor por todas as coisas. Porque se a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, a gente está fazendo daquela coisa um ídolo na nossa vida. E aí a gente não vai ser diferente do povo de Israel quando fez o bezerro de ouro. Qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Por isso que a gente tem que vigiar. Qualquer coisa pode ser um ídolo. Esse microfone pode ser um ídolo, se ele tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus tem que ser nossa prioridade. Deus tem que ser o nosso viver, o nosso respirar. A gente tem que acordar pensando em Deus e dormir pensando em Deus. Aí você pega: Igor, não é muito extremismo pensar assim, não? Vamos ver se é extremismo. A gente estava em pecado. Deus desce à terra. Ele tira toda a sua divindade. Ele vive como um humano. Ele chora, ele sorri, ele se entristece, ele sente fome. Um Deus que é todo poderoso, que Ele chama cada estrela pelo seu nome, decidiu se fazer fraco como um ser humano que precisa estar comendo de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas para não sentir fome. Um Deus que é maravilhoso, que se Ele quisesse, Ele estralava o dedo e toda a criação dele ia-se embora e Ele podia fazer outra criação muito melhor. Um Deus que conhece a mim, conhece a você, conhece as nossas histórias, sabe o que a gente passou, o que a gente vai passar. Um Deus que o tempo não afeta, um Deus que é maior do que tudo que a gente possa imaginar, que não tem palavras para descrevê-lo. Decidiu se fazer homem. Além disso, Ele decidiu se fazer pecador. Ele decidiu carregar o pecado, não só o meu, não só o seu, mas de toda a humanidade, para que toda a humanidade pudesse ser salva, para estar com Ele na glória eterna. Um Deus que ama tanto a gente, que para que Ele pudesse ter um relacionamento eterno conosco, Ele decidiu ser xingado, Ele decidiu ser chamado de mentiroso, Ele decidiu ser crucificado, ser chicoteado, decidiu ser escarnecido. Eu não vejo como um extremismo pensar num Jesus que deu a vida por mim quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu estou comendo, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no meu estudo. Eu não penso sem extremismo pensar num Deus que eu realmente amo, já que Ele me amou primeiro. Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé agora, para parecer que está terminando. A gente vai fazer um momento e eu quero chamar a banda para estar conosco nesse momento. Eu quero trazer a vocês um pouco da responsabilidade. Eu sei que a gente não foi chamado para só estar sentado num banco de uma igreja. Eu sei que cada um aqui tem um chamado. Se Deus não revelou o seu chamado ainda, eu tenho certeza que um dia Ele vai revelar. Eu sei que tem gente aqui que talvez o coração arda para fazer missões em outro lugar. Eu sei que tem gente aqui que quer muito ter o conhecimento de pregar. Eu sei que tem gente que quer louvar onde Deus enviar. E em resposta a isso eu digo: Deus quer usar vocês. Só que Deus não vai usar vocês enquanto vocês não avançarem. Deus, Ele espera um passo só. Ele não quer que vocês deem uma carreira como se fosse um Usain Bolt, mas Deus também não quer que vocês fiquem parados num sinal vermelho. Deus, Ele quer começar devagar, de pouco em pouco, de fé em fé, vamos supor, dar um passo,
depois dá outro passo, depois dá outro passo. Não pense que Deus vai pegar você e já vai te levantar para ir lá na África e converter 5.000 pessoas de uma vez. Não. Mas Deus pode começar a obra dele na sua vida com, sei lá, a sua família, com um amigo do colégio, do trabalho. Talvez você tenha se perguntado e pedido: Deus, meu colégio está precisando tanto, eu ouço tanta gente falando palavrão, eu ouço tanta gente escarnecendo a tua palavra, e seria tão interessante que tivesse o evangelismo no meu colégio. E aí eu falo para vocês: por que vocês não começam esse evangelismo? Tem que partir de nós, o começar. Deus, ele vai dar tudo o que vocês vão pedir. A palavra fala que se a gente pedir, Deus vai nos dar. Então basta que vocês peçam. Mas quando vocês tiverem a oportunidade, não sejam moles. Tenham coragem, como foi falado. Se revistam, se preparem, como também foi falado. E agora Deus está chamando vocês. E aí eu quero que quem sente vontade de ser usado por Deus aqui na terra, vem aqui na frente. A gente vai orar por vocês. A banda vai ministrar um louvor. Fica à vontade aí, deixa Deus usar. E aí, vocês tenham fé que vão sair daqui dessa noite renovados. Não renovados para receber de Deus e parar, mas renovados para continuar. Deus vai pegar o tanquezinho de gasolina de vocês e vai encher ali até o talo para vocês poderem engatar a primeira e sair correndo, pregando a palavra, louvando e o que for que Deus usar. E aí, quem vai ser o primeiro corajoso a vir aqui e dizer: eis-me aqui e usa-me a mim? E aí, bora. Amém. Sabia que Deus ia tocar. Quando Deus fala conosco, a palavra nunca volta vazia. Amém. Se você sentir um incômodo, tem que aumentar um pouco mais. Se você sentir um incômodo no seu coração de ir até algum irmão e orar por ele, vai. Se você sentir um incômodo no seu coração de ir até alguém, liberar uma palavra, de ir até alguém, orar, de ir até alguém, abraçar, seja lá o que for, deixa Deus te usar. Deus, ele está liberando a gente hoje para fazer a vontade dele. Mas é como eu falei, precisa de um passo. Deus, ele vai dar, mas você também tem que ir. Então vai, abraça, vai, libera a palavra, não importa o que seja, deixa Deus te usar. Amém? Senhor, meu Deus e querido Pai, ó Deus amado, Santo de Israel, Deus querido nosso Senhor, Deus que nos guarda, que nos capacita, que está ao nosso lado, ó Deus maravilhoso, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, quando é lançada, ela não volta vazia. Deus, aqui tem um povo, Senhor, que quer ser usado por Ti. Senhor Deus querido, aqui tem um povo que quer ouvir a Tua voz. Tem um povo, Senhor, que quer ser usado. Ó Senhor, aqui na minha frente, Senhor, tem pessoas de coração aberto. Ó Deus, tem pessoas que querem ser usadas pela Tua palavra. Ó Senhor, tem pessoas que querem ouvir a Tua voz. Pessoas, Senhor, que estão cansadas da situação do mundo. Senhor, pessoas que estão cansadas de todo o mal que está lá fora. Senhor, pessoas que querem ver uma nação avivada. Senhor, pessoas que querem ver o mover do Teu Espírito Santo entre nós. Ó Senhor Deus querido, Pai amado, derrama no Teu povo, Senhor, capacidade. Ó Deus,
no seu coração ao Senhor. Vamos louvar esse último hino e a gente finaliza. Deixa Deus fazer a vontade dele aqui na terra. Deixa Deus te usar. Deus quer derramar dons nessa noite. Deus quer preparar você